Pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer todos vocês que assistiram o vídeo ontem e tiveram uma perspectiva madura. Porque o que eu falei ali não era fácil. Veja só, muita gente quer fazer análise política baseada em torcida, em colocar o coração, em torcer pro seu político e falar mal do outro. Nós do MBL já erramos muito em incentivar esse tipo de perspectiva política, que tornou política quase como se fosse um jogo de futebol, uma torcida estúpida de um lado contra uma torcida estúpida do outro, e no fim, ninguém tem razão. Por isso eu agradeço bastante quem esteve no canal ontem, divulgou o vídeo, compartilhou ele. Só assim a gente ajuda a construir um debate mais sério sobre um tema que, não nos enganemos, vai dominar toda a discussão pública no Brasil nos próximos dias. Eu tô falando do quê? Eu tô falando do caos gerado pelo coronavírus e incendiado por um país que vive uma linha muito tênue entre civilização e barbárie e cujo presidente é um louco. Pessoal, se você mora numa cidade grande, você já deve ter percebido que o bicho tá pegando, tá? Motorista de Uber, pode perguntar pra qualquer um, vai te falar que o movimento já caiu coisa de 30%, 40%. As ruas estão vazias, você não pega mais trânsito. E de agora em diante, vai ser cada vez mais assim. Mas não será a calmaria que nós no Brasil vamos nos confrontar, não. Não vai ser todo mundo em casa quieto. Muito pelo contrário. Hoje, em São Paulo, cerca de 1.500 detentos fugiram da cadeia. Fugiram porque tiraram a saidinha. E ao tirar a saidinha, por conta do coronavírus, eles, em pânico, organizaram uma fuga. Teve presídio pegando fogo e eles saíram fora. Estão nas ruas soltos. Eu consigo imaginar isso acontecendo em mais pontos. Ou vocês acham que o primeiro comando da capital e as organizações que tomam conta do presídio vão deixar os presos naquele determinado presídio morrerem de coronavírus sem terem leitos, sem terem respiradores ali? Pois é, são coisas que a gente não vai ver na Itália, nem na China. São coisas que a gente vai ver no Brasil. E aliás, se você acha que é pouco, eu vou lembrar. O Irã liberou os presos. O Irã soltou os presos. Tirou eles da cadeia, sabendo que eles não teriam condição de cuidar dos presos ali. Então, veja só, o Irã sendo o primeiro grande país de terceiro mundo a receber o drama do coronavírus, ele serve de espelho porque a gente vai ver nos próximos dias. Eu me preocupo e eu acho que você deve se preocupar, mas não para aí. O Banco BTG Pactual soltou um report tratando da nossa capacidade instalada para atender o coronavírus. E olha, ele não trouxe nenhuma grande novidade. Disse lá que nós temos cerca de 194 leitos equipados para tratar o coronavírus para cada 100 mil habitantes. Isso em comparação com a Alemanha é muito pouco. Na Alemanha são 800 para cada 100 mil habitantes. A Itália, por exemplo, tem pouco mais de 300. E esses 300 leitos para cada 100 mil habitantes já não são suficientes para segurar o coronavírus por lá. E isso deixa um alerta para todos nós. Imagine quando esse drama chegar nas populações mais pobres e chegar no SUS, que já não consegue atender a demanda atual sem coronavírus. Mas como desgraça pouca não é bobagem também, nós temos um presidente da República que tem ciúmes da relação do seu ministro da Saúde com governadores. Sim, Bolsonaro ficou puto porque o Mandetta falou com o Dória, porque o Mandetta está estabelecendo políticas de prevenção e políticas de contenção do coronavírus no estado de São Paulo, o estado mais populoso e importante do Brasil. Eu não tenho palavras, né? Eu acho que você que está assistindo esse vídeo não tem palavras para descrever o que é um homem desses. Um homem que não consegue entender o espírito público que demanda o momento, ele não está preparado para ser presidente. Eu vou tratar isso depois. E por fim, tentando mitigar os efeitos econômicos disso, o Paulo Guedes está vindo com um pacote aí que inclui mais de 100 de bilhões em estímulos, antecipando certos pagamentos que viriam no fim do ano, como o 13º, ou seja, tentando mitigar, tentando diminuir um pouco da crise econômica que está chegando. Porque eu quero desenhar para vocês, essas pessoas que estão ficando em casa, esse público que não está consumindo, essas empresas que não estão produzindo, todo mundo tem uma coisa que é o fluxo de caixa, o seu contas a pagar. As empresas têm dívidas boas às vezes, o seu fluxo de pagamentos, um fornecedor que ela tem que pagar em 30, 60, 90. Essas empresas não vão ter mais faturamento para pagar suas dívidas, elas não vão pagar. E quem eram os credores também não vão ter como receber, e também não vão ter como pagar as suas respectivas dívidas, seu débito que está rolando. Assim, empresas pequenas, médias e grandes vão começar a sofrer, vão ter que começar a demitir. A gente vai ver essa crise acontecer debaixo dos nossos olhos. E isso ainda não foi estimado por nenhum grande especialista. A gente está vendo isso acontecer, e ainda que as bolsas estejam antevendo, o resultado real não vai ser visto ali na Faria Lima. Vai ser visto, na verdade, no seu Zé da esquina que vai ter que fechar a padaria, num dono de uma borracharia que vai ter que fechar, numa pequena metalúrgica. Isso vai causar um dano na vida das pessoas, a gente vai passar dificuldade, a gente vai eventualmente passar fome.
que nós veremos e teremos que ser solidários para poder se confrontar nesse momento de crise. E eu vou também entrar aqui nessa questão humana, né? Porque a crise será uma crise humana que vai trazer inúmeros dilemas. Na Itália, como não há leitos com respirador para atender os pacientes, sabe o que está acontecendo agora? Os pacientes com mais de 80 anos estão sendo deixados à beira da morte, sem equipamento. Eles estão tendo que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Os mais velhos e em situação mais grave são deixados numa situação de manutenção, até que a morte leve eles. E isso eu vou repetir, acontecendo num país como a Itália, um país de primeiro mundo, uma das maiores economias do mundo, tá? Na região norte, que é a região inclusive mais rica desse país. Imagine, novamente, tente pensar qual vai ser a consequência quando este mesmo tipo de coisa começar a acontecer nas periferias das grandes cidades, eventualmente em morros, locais dominados pelo crime. Você acha que o crime organizado vai aceitar que as mães de traficantes, que as mães das comunidades, as pessoas mais velhas passem a morrer sem ter como se proteger, sem ter como ter leito? Você acha que as pessoas vão aceitar as desigualdades, sistemas políticos, assembleias legislativas, câmaras municipais lotadas de privilégios? Essa população vai aceitar? Isso não vai ser aceito normalmente. Os problemas e as contradições do Estado brasileiro vão aflorar, vão começar a pipocar. E isso é algo que nós veremos em especial no Brasil, por ser o primeiro grande país de terceiro mundo, maior do que o Irã, a ser afetado de verdade pela crise do coronavírus. Essas consequências vão ser absolutamente terríveis. Presos soltos, presos querendo se soltar, facções criminosas em revolta, periferias de grande cidade em ebulição, provavelmente atos, manifestações, depredações. O que a gente vai ver é extremamente grave. E aí é natural que a gente pense, vamos precisar de medidas que garantam a lei e a ordem nesse momento. E quem o fará? O presidente Jair Bolsonaro? Preste atenção como o Bolsonaro cavou um problema quase indissolúvel. O mesmo Bolsonaro que no último domingo incentivou manifestações que pediam abertamente o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, que pediu intervenção militar e AI-5, o Bolsonaro que estava ali subindo a rampa do Planalto enquanto as pessoas gritavam AI-5 e ele comemorava, esse Bolsonaro ele vai ser visto com legitimidade perante os demais agentes políticos como alguém para ter controle, para manter a lei e a ordem no país? O Bolsonaro que cavou uma tese golpista ao seu redor será o Bolsonaro que vai estabelecer a ordem? Mas o Bolsonaro que está tentando botar fogo no país vai ser o Bolsonaro que vai querer esfriar essa crise que está vindo? Eu não acredito nisso. Não só eu, como diversas outras pessoas. Os brasileiros estão começando a atentar para o problema de um homem que só quer causar o caos e que em nenhum momento tentou chamar para conversar os demais agentes políticos para a gente pacificar um país. Muito antes do coronavírus, porque os nossos desafios, que envolvem desde a corrupção endêmica, desde uma crise política, desde a necessidade de reformas, eles estão todos aí e não estavam sendo resolvidos. As reformas não iam passar, só havia briga no Congresso. E olha só, pintou um vírus que ao invés de fazer o presidente tomar tenência e baixar o fogo, não, ele incendeia mais. O Arthur Duval, meu amigo, gravou um vídeo falando sobre liderança e questionando sobre a capacidade de liderança do Bolsonaro. E um dos papéis fundamentais do líder é liderar pelo exemplo. Bolsonaro, que é uma pessoa que esteve exposta ao coronavírus, que pode estar infectado, devia estar de resguardo dentro do palácio. Mas não. Ele mesmo fala, ele vai no Datena e dá uma entrevista falando que ele não consegue se segurar, que ele tem que sair de lá. Qual o exemplo que ele vai dar para as milhões de pessoas que têm que ficar em casa? O próprio presidente da República demonstra que ele não tem disciplina, logo ele é um militar. Eu não tenho disciplina, não sou capaz de aguentar, tenho que sair de casa. Não é esse o maldito exemplo que tem que ser dado. Como será que esse homem vai lidar com esta crise iminente, social, política, econômica e de saúde pública que nós vamos enfrentar? Eu vou deixar essa pergunta pra você que está assistindo esse vídeo. Você confia nele? Você confia nessas últimas declarações que ele vem dando? Se novamente, eu vou repetir o que eu falei no último vídeo, se não nos articularmos, deixarmos diferenças de lado, diferenças ideológicas, programáticas e nos unirmos para resolver esse problema, estamos ferrados. Infelizmente eu vejo hoje Bolsonaro como parte do problema no coronavírus. Janaína Pascoal denunciou isso também. Não é hora de manifestações, não é hora de ninguém falar em impeachment, mas é hora de falar em salvar o Brasil dessa crise terrível. Que Bolsonaro pelo menos fique quieto e não atrapalhe, que deixe seus bons ministros como Mandetta trabalharem.
Porque da forma como tá, com essas declarações terríveis, a gente vai se encaminhando direto pro inferno. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.